A Prevent Senior é o plano de saúde pioneiro quando o assunto é o cuidado ao adulto mais. Com uma ampla rede própria, composta por hospitais, prontos atendimentos, núcleos de medicina avançada e diagnóstico, estamos há quase 3 décadas ressignificando a maturidade e trazendo mais qualidade de vida aos nossos mais de 500 mil de beneficiários. Chegou a hora de você também fazer parte dessa história. Vem viver Prevent. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa 424. Lembrando sempre da parceria com a Prevent Senior, o plano de saúde especialista em pessoas. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @pgm.424 no Instagram, programa 424 no Facebook e no YouTube. Estamos ao vivo somente pelo Facebook hoje, então por lá você consegue mandar a sua mensagem, cornetada, o que vocês quiserem, que eu estou de olho aqui e vou passar para os nossos comentaristas. Bom, hoje temos convidado especial aqui, quem acompanha a gente no Instagram já sabe quem é, mas já já vocês descobrem. Matheus, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Gabi, boa noite a todos. Meu destaque inicial vai para a Copa do Mundo Futsal masculina, onde o Brasil passou para a semifinal numa vitória sobre o Marrocos por 3-1 e vai enfrentar agora na semifinal a Ucrânia do lado da chave. No outro lado da chave vamos ter uma semifinal que foi final de Copa do Mundo, mas no campo em 2022 entre França e Argentina. Então esperamos que o Brasil passe aí da Ucrânia e consiga enfrentar alguns dos dois do outro lado e seja campeão depois de 12 anos. Boa noite. É isso aí, né? Tomara que dê certo. Giba, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite os amigos assinantes, os amigos participantes. E para quem não acreditava semana passada, continua tudo igual. Fortaleza lá em cima e o Corinthians lá embaixo. Mas boa noite. Muita gente semana passada que errou, viu? Na semana que vem talvez a gente lembre um pouquinho mais, mas hoje é só as cornetadas aqui. Sica, seja muito bem-vindo, jornalista aqui com a gente, prazer. Pra mim, prazerzão aí, estar com vocês hoje. Gabi, obrigado pelo convite. Imagina. Pessoal aí, muito obrigado também pelo convite. Vamos falar bastante do que a gente sabe muito, né? O pessoal fala que é um bichinho que picou você assim, e isso é o jornalismo. Bichinho que picou todo mundo aqui. E mais uma vez, obrigado, Gabi. É isso aí, Sica, é um prazer ter você aqui. Vamos falar muito sobre futebol, tudo e mais um pouco. E o Sica é meu amigo jornalista há muitos anos, então é uma honra ter ele aqui. E, né, César, seja muito bem-vindo. Praticamente. Quase isso. Isso aí. Lá na Moca. Terra do Zé Índio, lá na Moca. Isso aí. Meu irmão, meu amigo, infelizmente falecido. Mas, pessoal da Moca, um abraço a todos vocês. É uma alegria. E a estrela está solitária. Olha, que bonito Botafogo, hein? Bonito. Time de respeito. E eu cobrei meu irmão, né? Que é botafoguense doente. Botafogo é um dos melhores times já nesse final de campeonatos, né? De campeonato. Porque o Botafogo, todo respeito, é um belo time. Boa noite, pessoal. Os convidados aqui, meus amigos, um abraço. Isso aí, César. Também tava fazendo falta aqui, não veio semana passada. Tava só na paz. Bom, pessoal, lembrando sempre das redes sociais, @pgm.424 no Instagram, programa 424 no Facebook e no YouTube. Estamos ao vivo pelo Facebook. Manda sua mensagem, cornetada, pergunta o que vocês quiserem, que eu estou de olho aqui e vou passar para os nossos comentaristas. Bom, vamos começar com o Brasileirão, né? Vamos ver as tabelas aí do final de semana, o que aconteceu nos jogos, a classificação. Bom, bora lá. 28ª rodada, Palmeiras 2, Atlético Mineiro 1, Botafogo 0, Grêmio 0, Juventude 1, Red Bull Bragantino 1, São Paulo 3, Corinthians 1, Fortaleza 1, Cuiabá 0, Atlético Goianiense 1, Fluminense 0, Internacional 3, Vitória 1, Cruzeiro 1, Vasco 1, Bahia 1, Criciúma 0, Flamengo 1, Atlético Paranaense 0. E o Botafogo em primeiro com 57, o Palmeiras colando com 56, Fortaleza 55, Flamengo 48, São Paulo 47, Bahia 45, Internacional 45, Cruzeiro 43, Vasco 36, Atlético Mineiro 36, Red Bull Bragantino 33, Juventude 33, Grêmio 32, Criciúma 32, Atlético Paranaense 31, Vitória 28, Corinthians 28, Fluminense 27,
Cuiabá 23 e Atlético Goianiense 21. Bom, vamos começar falando de Palmeiras e Atlético Mineiro. O Palmeiras ganhou de 2-1, dominou e mesmo apagado, que golaço do Hulk, né? E aí, Matheus, o que você achou do jogo? Bom, foi um jogo muito divertido de assistir. Eu esperava até um pouquinho mais do Atlético Mineiro, até pela recuperação na Copa do Brasil, por ter passado na Libertadores. Mas o Atlético Mineiro vem sendo muito inconstante no Brasileirão, porque está priorizando as Copas. E o que me incomoda um pouco do Atlético Mineiro é a falta de vontade de ganhar algumas partidas que, para mim, deveriam bater mais de frente a frente com o adversário, que é no caso do Palmeiras. Se olha para o Palmeiras do Abel Ferreira, é um time completamente diferente do que é o Atlético Mineiro, na minha opinião. É o time que todo jogo leva como uma final. Tem, sim, alguns jogos que joga abaixo do nível esperado, mas sempre é um jogo que é tratado como final. É só ver o jogo contra o Cuiabá, os jogos contra o Juventude, joga da mesma maneira que joga contra o Atlético Mineiro. E o Abel Ferreira colocou na cabeça do torcedor palmeirense e principalmente do seu elenco que o brasileiro agora é essencial à vitória, porque vieram de algumas caídas, em competições como as Copa do Brasil e Libertadores, que não era esperado cair de maneira tão precoce, até por conta de alguns jogos que foram feitos durante a temporada. E esse jogo do Palmeiras foi, eu acho que a viradinha de chave para o restante do Campeonato Brasileiro é essencial, que vai, na minha opinião, com Botafogo na Libertadores, o Palmeiras é o favorito a levar o título. Concorda, Sica? Plenamente, concordo. É exatamente o que ele falou. No caso do Palmeiras, o Palmeiras briga hoje, felizmente ou infelizmente, pro elenco, briga só pelo Brasileirão. Então, esse lance de não jogar 2 vezes durante a semana, eu acho que é o que está dando força pro Abel ter o elenco completo e para jogar todos os jogos daqui para frente até a última rodada do Brasileirão como se fosse uma final. Já o Galo está destinando suas forças às Copas, então é o que vem acontecendo. No caso, o Atlético Mineiro, para mim, é um time consolidado hoje em dia. Não é mais o Atlético Mineiro que a gente via nas antigas. Hoje o Atlético Mineiro é um time, para mim, super gigante a ponto de brigar por todas as competições que Palmeiras, Corinthians, não posso dizer os 4 grandes, né? Porque o Santos nessa temporada está na Série B. Vamos falar de Corinthians, São Paulo e o Palmeiras. Então eu vejo o Atlético Mineiro hoje como um time gigantesco a ponto de brigar por todas as competições que disputam. Porém, está visando as Copas nesse exato momento. Sendo assim, Palmeiras, na minha opinião, favorito a levar o Brasileiro. Eu acho que de todos aqui, Giba, Palmeiras levar o Brasileiro? Tem chance. Palmeiras encostou, tá um pontinho aí atrás do Botafogo, mas eu vejo o Botafogo um time muito consistente. No meu entender, apesar da diferença esse ano ser bem menor nesse momento do que no ano passado, o Botafogo é um time mais consciente também do que o ano passado. Então, eu vejo aí que vai ser uma boa disputa entre os dois, mas eu sempre gosto de falar, né? O Fortaleza está sempre atrapalhando esses caras aí no momento. Está ali na cola também, e eu acho que para uma Libertadores ele já está consolidado ali esse ano. Ano passou, ele fez uma boa campanha, foi lá para Sul-Americana, decidiu, né? E esse ano vai ter oportunidade aí de chegar numa Libertadores, porque com o número de pontos que ele alcançou até o presente momento, parece que está 7 na frente do quarto colocado. Flamengo. Coloca a tabela aí pra gente. E eu acho que ele tem condições de se manter entre aí os 4, 5 aí que vão ter condições de chegar à Libertadores. E o Palmeiras e o Botafogo lá em cima vai brigar ali para mais uma vez pelo título. Uma briga boa, né, César? Uma briga boa para quem? Para os dois ali. Palmeiras e Botafogo? Na minha opinião, tem 3 favoritos nesse Campeonato Brasileiro. São Paulo, o Palmeiras e Botafogo. São não acredito Paulo? em Fortaleza. São Paulo. Eu acho que não, hein? Mas os corintianos acham que não, né? Eles têm que cuidar deles, que não vai cair. Mas eu sou corintiano. Eu não sou corintiano. Eu sei. Você é que time? Palmeiras, né? Graças a Deus. Hoje foi dado numa das plataformas aí de esporte 1% de chance do São Paulo ainda ser campeão.
brasileiro. Então, 1%. Não, O mas César, aí esse 1%. O César mais é- votando lá, é a única Nem o São pessoa. Paulo, não acredito. Não, mas nem o São Paulo. Eu acho que o São Paulo tem um belo de um time, nossa senhora. Então, Quem certo. dera se o Palmeiras tivesse um time de uma estrutura que tem o São Paulo. Que isso. Um trabalho de base lindo que o São Paulo tem. Mas o Palmeiras também, César. Tem, principalmente quem não sabe, que não é o entendedor da bola, Ah, claro que começa a falar, eu acredito. Não vamos. Tem gente que fala, não, o Palmeiras é favorito, mas por dentro tá, vou secar esse bicho, vou secar esse bicho. Não é por aí, gente. Não vamos cobrar do Abel uma coisa que tá de um pouco difícil. Entendeu? O São Paulo, você vê, o Botafogo, ele tava, o campeonato passado estava quanto? 12, 13 pontos, né? Na frente. E perdeu o campeonato. Então, eu acho que a gente tem que... o Palmeiras está encostando, o Palmeiras tá... Não, vamos deixar o Palmeiras quieto. Vamos falar nada e vamos esperar o que vai acontecer. Os torcedores do Palmeiras Com 5, hoje... 6 partidas, a cair já começamos a botar fé. Desculpa te interromper, César. Não, fica à vontade, o Palmeiras merece. Os torcedores do Palmeiras hoje em dia dividem opiniões, né? Uns falam que a torcida do Palmeiras é muito mal acostumada. Outros palmeirenses, na atual conjuntura que o Palmeiras vive, falam que é obrigação o Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, eu fico ali no muro. Eu não desço do muro nessa opinião, a respeito, devido ao Palmeiras... Todo ano, de boas temporadas pra cá, todo ano o Palmeiras ou belisca um título ou fica grudado pra beliscar. Então, eu acho que hoje a torcida do Palmeiras vê o trabalho do Abel Ferreira como já uma obrigação. Então, e ainda mais o que o Abel vem conseguindo, né? O Abel, na minha opinião, adquiriu uma casca, que essa casca opiniões deles, opiniões do Abel diversas com a opinião dos torcedores, dando certo ou errado, o pessoal apoia. Por quê? Porque é Abel Ferreira. Então isso é muito distinto, essa situação do Palmeiras. Tem torcedores que vê como uma obrigação esse Brasileirão e tem torcedores também que é o que o César falou, tipo, deixa o Palmeiras ali, vamos ver o que vai dar. E de fato, assim como o Giba falou, esse Botafogo de hoje não é o mesmo Botafogo da temporada passada. Eu acho que não tem... O Palmeiras, na minha concepção, é o favorito, mas não tem nada decidido, um ponto só. Na minha opinião, o Botafogo tá vivo na Libertadores e no Brasileiro. Para mim, o Botafogo é o favorito para Libertadores desse ano, então não tem como a gente opinar nada ainda. O campeonato tá do meio pro fim ainda e tem muita surpresa para acontecer, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da E tabela. tem um negócio, a zebra é o Fortaleza, cara. E todo mundo tá levando a fé na Fortaleza, que é brincadeira. Ô, Giba, o Giba tava falando aqui agora que, brincadeira, né? brincadeira. Não, tô falando que ele tá atrapalhando. Você acreditava nele? Como é que é? Você acreditava que o Fortaleza ia estar aí? Quem tem que acreditar é os jogadores hoje que Ah, gostam do Fortaleza. então. Porque é o seguinte, Ninguém pra mim o dava Fortaleza é time Fortaleza pequeno. aí. Você dava o Fortaleza E tem- aí? Você dava o Fortaleza aí Não, em Fortaleza terceiro? é um time Não. muito Na frente forte. de Flamengo, na frente de não sei quanto você dava? É isso que eu tô falando, o Fortaleza tá aí. E não tá muito longe, não. Não. Pô, tá 2 pontos do Botafogo. É cavalo paraguai, né, mano? Entendeu? Eu disse aí Isso me foi o que lembra- falaram no isso me lembra começo. Santa Cruz, Cavalo né? Paraguai. Passado aí, Mas Santa Cavalo Cruz. Paraguai. O Paraguai aí tá muito bem Pô, ali. o cavalo no- paraguai tá mais distante do quarto colocado cara. que do primeiro colocado. Falta quantas rodadas? 10 rodadas. São 30 pontos. Tá. Nossa, que é o quê, cara? Você acha que ele vai ganhar 30 pontos? O Fortaleza tá com 55. 15. Não, mas se você for ver ali, é brincadeira. o Botafogo tá numa mas ele não semifinal precisa ganhar de Libertadores. O Flamengo tá numa semifinal de Copa do Brasil. E pro torcedor do Flamengo e do Botafogo, acredito eu, que Se beliscar cada uma um Copa agora tivesse pode salvar amor o pela ano sua todo. camisa, pela camisa que veste, não estaria essa situação. Não, sim. Mas a gente tá falando da camisa que veste. A Se gente não tá falando da tivesse atual dirigente, conjuntura do Campeonato falando de futebol lá Brasileiro. dentro do Se não Exatamente. tivesse dirigente. Se não joga, Quer ser perde. mais? Quem joga melhor ganha. Se o Exatamente. Fortaleza tá aí é Eu porque acho tá que O Botafogo ganhando. tá em terceiro porque tá jogando bem. Tá melhor que o Flamengo, tá melhor que Não, todos quem? os outros. Fortaleza tá em Não, terceiro. o Fortaleza tá em terceiro porque joga melhor que todos os Você outros. vai 17. dizer que Claro. vai ser campeão, vai ser Não, Não, tá mas tá falando que o brigando lá em Fortaleza vai cima. ser Não vai. campeão. Pode mais 2 rodadas, 3 rodadas estão fora, cara. Não, mas a gente tá falando isso há quanto tempo? Ah, daqui 3 rodadas o O time Fortaleza do tá lá em Nordeste é cima. o seguinte, qualquer time, até daqui nossa área é o seguinte, esse time começa o campeonato até faltando 10, 5 rodadas na cabeça. Então, é tudo jogadores do passado, vamos dizer assim. São jogadores antigos, jogadores que já jogaram em time grandes e se vai para o fim da sua carreira, eles começam
aí para o Nordeste. E faz um time porque o pessoal sabe jogar e tal, mas não é jogador de final de campeonato. Vamos aguardar até o fim. É. Depois, É isso aí, vamos pô. ver se vamos dar razão pro Então você acha Ou que o não? Fortaleza, o Flamengo termina na frente do Fortaleza? Quem, Flamengo? É. Por quê? Eu acho Tá que não vai. 7 pontos deles Eu agora. acho que você devia se preocupar com o teu time, que tá pra cair, do que Mas é isso que entrar ele na tá área do falando. Flamengo. Eu não vejo o Fortaleza O campeão Flamengo. brasileiro, Não, mas não acho eu também. vejo o Fortaleza atrapalhando o Exatamente. brasileiro. Enchendo o saco. E essa fase boa do Fortaleza só tem um nome, e é Voivoda. Exatamente. Ponto. Fortaleza pra mim. Vixe, Sica cravou. É Voivoda sem jogador. É. Então não tem jogador. Tem Iago no, Pikachu nesse não elenco tem também. jogador no Fortaleza, só o Voivoda. Então, tá bom. Vamos tipo, guardar aí pra ver. Não, mas dá o que vai pra acontecer. entender o que ele quis dizer. Eu porque, sei, eu tô brincando. porque os jogadores toda hora estão saindo do Fortaleza para outros clubes e o Voivoda continua lá e o Fortaleza tá apresentando um trabalho cada vez Mas melhor. se ele não tiver jogador, como é que ele vai montar Não, time? sim. É um trabalho muito Primeira- consolidado do Voivoda. E não é só no brasileiro. exato. Quando você via Fortaleza brigar por uma oitavas de final numa Copa Libertadores, quando você via Exatamente. Fortaleza chegando numa semi, Não. numa quartas de final de Sul-Americana, Numa- Fortaleza era time de meio de tabela de Série Mas você B. acha que No não tem jogador pra No começo isso? do Campeonato Brasileiro, Hoje tem jogador pra isso. Tá. no então, começo do Campeonato Brasileiro, Então não quem é era só o favorito? Voivoda. Quem era o favorito? Hã? No começo do Campeonato Palmeiras, Brasileiro. Botafogo e Flamengo. Não, vamos tirar o time grande. Vamos separar, vamos ver o time pequeno. O Bahia. É isso mesmo. Qual a colocação do Bahia? Acho que é sexta, né? Sexta, colocado. Estão brincando Sexto ou comigo, sétimo. pô. O Bahia tá em sexto com 45. Deixando bem Eu joguei 20 anos. Então é o seguinte, o Gilberto também. Gilberto é sabedor que a vitamina para time pequeno é maravilhoso. É. Um abraço. Deixando bem que claro isso? que quem começou esse trabalho rígido, consolidado no Fortaleza é o Rogério Ceni, que hoje tá no Bahia. Então, eu acho que não vem de agora o Fortaleza e o Bahia. Já vem de um bom tempo. Você pega aí, 5, 6 anos atrás, Fortaleza e Ceará. Fortaleza e Ceará brigavam pela meio de tabela de Série B. Olha o Ceará onde tá hoje, continua lá. E o Fortaleza brigando por coisas muito maiores, com times muito maiores, com elencos milionários, diretores milionários. Então eu vejo esse trabalho muito consolidado do Voivoda. Volto a dizer, Fortaleza, pra mim, não ganha o brasileiro, mas atrapalha quem vai ganhar. Concordo também com o que o Sica falou. Eu não Mas- concordo. Não. Porque o Fortaleza Joga tem mais, presidente. Giba. Hoje tem você tá assumindo o papel do Mauro. Ele não tá Tem falando. jogador. Você tá E assumindo o não é papel só do Mauro Voivoda, hoje. cara. Não é Não, só mas ele Voivoda. não- é o que ele falou Ele tá agora. fazendo um trabalho bom, mas se não tiver, você faz omelete sem ovo? Não, mas, Então mas, pronto, Giba, acabou. Giba, ele acabou de falar, ele deu o exemplo do Giba do já assumiu o Voivoda papel do e Mauro. da direção. Ele tá certo, porque os jogadores, ele é o ciclo. Toda vez o ciclo acaba, ele O sai. O Voivoda- Voivoda continua lá. Peraí. O Voivoda tá fazendo um bom trabalho. Sim. Cara, mas não pode só ser o Não, Voivoda e deixar o jogador mas quando de ele lado. fala Voivoda, ele dá, tipo, a cara pro Não, trabalho. ele é o deu Voivoda, ele não deu Mas nada. é que não vai faltando vem não. jogadores, Giba. Ele não Tá deu vendo que você nada. arrumou? Ele deu Gente, Voivoda. tretas Olha, aqui eu no não tô 424. Tretas no 424, Tem que não é uma isso? treta, tem que dar valor aos jogadores Mas também. ele vai falar se 20 são jogadores. velhos, se não são. Fala tem aí, que se Sica, 20 matar. jogadores do Fortaleza. Ô, Gilberto, Tem que estar se matando lá. Jogadores se resumem em comissão Gilberto, técnica milionária. eu Esse entendo. Gilberto, Óbvio. o jogador joga até 40. No meu tempo, de 29 anos, eu tava velho, lembra? Certo. E qual o problema? Então você vai o quê? A gente jogava mais. O jogador tá jogando, cara. Eu. Aí é que tá, pô. Os caras estão jogando, mano. Estão jogando. Se eles estão jogando, eles estão fazendo um bom trabalho. É claro que tem o Voivoda, tem o tal. Mas tem os jogadores lá. Mas, Giba, Claro. ele só não quis dar o nome dos 23 jogadores. O Voivoda, quando Ah, ele fala tá. Voivoda, é pra falar de todo o bom. elenco. Não. Não vem com esse negócio pra cima de Eu entendi assim. Eu entendi. Ô, Gilberto, Vambora, toca o barco aí. Desiste. Vambora. Gilberto, é jornalistas. Vambora. Aqui e Toca aí, o barco. acabou. Por isso. Eles se entendem, né? Então, Entende ali- bem, deixa eles. Deixa Vamos lá. eles. Tô torcendo pro Fortaleza. É Eu verdade. tô isso. torcendo Vai tomar pro tanto Fortaleza, cascudo você cara. se o Fortaleza cair amanhã. Nossa senhora. Se caiu, eu tô ferrado aqui. Os dois vão falar que tudo é praga dos dois ali. deve parecer pelo oitavo, nono Ah, colocado. João. Até o fim do campeonato. Você Ele não vai gosta. garantir uma Ele fala na Libertadores. Libertadores Já tá. tranquilo. Eu nunca imaginei que o Fortaleza ia render tanto assunto
Vai. Vambora. Meu Deus do céu, quem diria? Tá vendo? Até a Gabi. Tá vendo? Gente. Fortaleza. Acha que falar da Fortaleza é o rei de... Gente, mas olha, vamos lá. São Paulo e Corinthians, clássico. São Paulo ganhou do Corinthians de 3-1, cheio de emoção ali, nervos à flor da pele. E aí, Giba? Vai, já corneta aí, já Já fala de começa São Paulo já. e Corinthians São agora, Paulo e hein? Corinthians, vai que é tua. O que você Você achou do queria jogo? quem que ganhasse? Corinthians? Hoje você... Fala, Giba, que você falou comigo no bastidores. Não falei não. Hoje ele tá demais, velho. Não, tô brincando. O São Paulo, naturalmente, se aproveitou, né? E conseguiu aí um resultado que, no meu entender, foi péssimo pro Corinthians, né? Porque uma vitóriazinha ali, o Corinthians ia para 31, certo? Saia da zona. E saía da zona. Mas como eu comecei falando, abrindo aqui na minha fala, Corinthians continua lá, vai ter que esperar mais um tempinho aí. E o Fortaleza tá lá. Continua na zona ainda, ô. Hein, Giba? Hã? Continua na zona ainda. O quê? Corinthians. Sim, tá lá embaixo. Não tem a ver com esse negócio de zona. Eu tive com ele. Tô falando que ele continua no G4 de baixo para cima. Coitado. Pronto. Tem que dar o braço, tem que puxar, pô. Vamos dar o braço. Aí vamos pegar o bracinho bem fraco e o cara de 80. Como é que o time pode disputar a segunda divisão? Aí não sobe mesmo, né? Como é que o Corinthians pode disputar a segunda divisão com o jogador ganhando 3 milhões por mês? Pois é, menino. Aí que tá. É uma questão. Não vão fazer isso, cara. Não vai disputar, relaxa. Não vai disputar, Vai disputar a mano. segunda, se O cair? Giba que falou. Se ganha. Tá brincando. O quê? Você acha que o Corinthians... O Santos São foi Paulo porque pode o Corinthians disputar não a pode. segunda. Verdade. Também a gente já falou O isso São semanas Paulo, atrás. O elenco Palmeiras. do Corinthians é bem melhor que o do Santos ano Mas não passado. ganha, não joga. Ai, precisava do Voivoda lá, você não acha? Voivoda Nossa, Fortaleza não. com dinheiro. Ele não contratar. quis ir. Já teve a sondagem, ele não quis ir. Essa água é tua, minha. Ô, Sique, você, o que você tá achando do Corinthians em geral aí? O que você achou do jogo também, né? Então, meu destaque pra esse majestoso aí, que lembrando que foi disputado em campo neutro, né? Mané Garrincha, algo que pra mim desnecessário mandar jogo pra Brasília. Que também reclamam dos gramados aqui, reclamam do gramado do Allianz Parque, mas ninguém cita que acabaram de trocar 100% do gramado do Mané Garrincha. Mas vamos pro jogo. Meu destaque para esse jogo são para duas atitudes de dois jogadores consolidados, tanto na equipe do Corinthians quanto no Brasil. Não vejo mais o André Ramalho como promessa no Brasil, eu sei que acabou de chegar, mas para mim já é um líder no Corinthians nessa temporada. E o outro é o Fagner, que eu não preciso nem falar, torcedor ama de paixão o Fagner. O Fagner tem mais tempo de Corinthians do que o Urubu de voo. E no jogo mostrou atitudes infantis que não são coniventes para a atual fase do Corinthians. Fagner no primeiro tempo, com um pisão super maldoso no Caleri, e o próprio André Ramalho com a cotovelada no segundo tempo no Luciano. O Corinthians Tá apavorado. saiu escalado mal por Ramon Dias. Eu acho que nas melhores fases, o Corinthians dessa temporada vive sua melhor fase desses últimos 5, 6 jogos. Ah, sim. E Ramon Dias não aproveitou isso aí. Pra mim, Igor Coronado chegou com uma expectativa super alta, não teve tanta minutagem, vem na sua melhor fase no Corinthians, não foi aproveitado. Rodrigo Garro é visivelmente um dos melhores meio-campos do Brasil, não foi utilizado no jogo de ontem. Pra mim, Breno Bidon começar um jogo desse como titular, não gostei da entrada dele como titular. Então, pra mim, o culpado dessa derrota no Corinthians numa era que não pode perder, qualquer jogo é uma final. E outra, clássico você não joga, você ganha. Corinthians foi para Brasília e não conseguiu trazer os 3 pontos para São Paulo. Ramon Dias, André Ramalho, André Ramalho e Fagner. E aí, Matheus? Bom, eu concordo com o que ele falou. Até acrescentar uma coisa que pra mim a questão do Ramon Dias é simples. Uma partida que ele acabou de falar, o Enzo, clássico não se joga, se vence. Quando você entra com 3 volantes fora de casa, com São Paulo abatido da eliminação da Libertadores, já mostra que você tá com um pouco de receio sobre o jogo. Também, aproveitando que ele falou sobre o Coronado. O Coronado é o melhor jogador do Corinthians no momento, nesse recorte de 5 jogos. Você vê, quando o Coronado tá sendo titular, o Corinthians vem apresentando vitórias consolidadas. Tipo, teve o 2-0 contra o Fortaleza, ele jogou muito bem. O 3-0 contra o Fortaleza, jogou bem.
Contra o Atlético Goianiense, o Garro já para mim tinha sido um pouco abaixo, o Coronado podia ter sido titular, ou mesclar os dois nas partidas e tudo mais. Para mim ontem, até voltando nessa questão da escalação do Ramon Dias ontem, não entendi muito bem essa escalação de 3 volantes, porque o Corinthians precisa da vitória, você precisa de uma criação maior, ainda mais com o São Paulo, que tem uma defesa muito boa com o Alan Franco e a Arboleda, e se você tiver 2 escapes é bem melhor que um. O Garro ontem jogou no meio dos zagueiros e dos volantes, que o Luiz Gustavo fez o que quis. Para mim, uma partida ruim do Luiz Gustavo ofensivamente, até um pouco defensivamente, mas ele fez o que quis sobre o Garro. Então você botar o Coronado ali ajudaria a desafogar um pouco ele na criação, que faltou muito durante o jogo do Corinthians. Tanto que, se eu não me engano, só tiveram 2 chutes ao gol, que eu me lembro assim. Um nem foi, que o Romero ele tentou dar o carrinho e não acabou errando, acabou passando debaixo da perna, até um lance de impedimento, que a transmissão nem mostrou se estava ou não, mas para mim estava. E o Ramon Dias, na volta do intervalo, depois da expulsão, me surpreendeu também nas substituições, porque ele abriu demais o time com um jogador a menos. Depois que o André Ramalho, de uma forma infantil, foi expulsa, abriu ainda mais e deu o campo para o São Paulo, que é até uma crítica para mim para o São Paulo ontem. Com 2 a menos, o São Paulo simplesmente estava jogando livre. E não aproveitou esses momentos. Tanto foi 3-1. Podia ter aproveitado o jogo de ontem para fazer aquela goleada histórica de 2015, fazer um 6-1, um 7-1, porque não é todo dia que você pega um clássico com 2 a menos, com um mando seu, mesmo não sendo no Morumbi. Tinham 31 mil pessoas, se não me engano, no Mané Garrincha, São Paulinos, apoiando o São Paulo. E assim, você viu o São Paulo meio abatido. Às vezes, até me incomodou um lance muito marcante para mim, foi o Caleri na lateral. Ele estava... o Luciano estava na lateral, ele recebeu uma bola, em vez de ele partir para o ataque junto com os atacantes, ele preferiu olhar, parou a bola, olhou para trás, voltou para o Luiz Gustavo, que o Luiz Gustavo voltou para o Alan Franco e encerrou o contra-ataque. Então, assim, eu acho que está faltando um pouco para o São Paulo também de entender o jogo e como tem que ser jogado o jogo. Contra o Botafogo, na última semana, ele entendeu o jogo, entendeu o que tinha que ser feito no jogo, mas demorou um pouquinho para entender. Tanto que você viu o primeiro tempo totalmente dominado pelo Botafogo e o segundo do São Paulo. Se a gente for pegar a semana passada contra o Inter, o 3-1, o São Paulo jogou muito bem os 15 minutos, os outros 75 minutos não fez nada. Então, assim, o Zubeldia, ele tem que entender, os jogadores têm que entender o que está acontecendo com o São Paulo. O São Paulo não está garantido na Libertadores, como a gente está falando aqui do Fortaleza, do Botafogo, do Palmeiras. O São Paulo precisa melhorar. Eu acho que ontem, além da vitória, que desafoga um pouco, calma o clima e tudo mais, eu acho que tem que ser visto o lado ruim dessa vitória, que foi a disposição dos jogadores dentro do campo. E assim, eu acho que o Zubeldia vai ter um pouquinho de trabalho, porque mente vencedora não se coloca na cabeça dos jogadores, ele já vem com isso. Caraca! Frases de efeito! Uau! Obrigado. E aí, Giba? Concorda com o que o Matheus falou? Tô meio engasgado aqui. Vamos, É o Voivoda, fala do Voivoda aí, ó. Foi falar do Voivoda, ó, tá vendo? Não acredito que o São Paulo tinha que ganhar demais. Ganhou de 3, jogou. O tava bom, né, Giba? Não é? Esse negócio de ter que ganhar de 7. 2 a menos, Giba. Que isso aí não existe, Matheus. Vocês não estão levando uma pedra, vocês não estão levando pedra no São Paulo. 2 a menos. Isso vai pegar, cara. Entendeu? Isso aí não existe. E qual que tá 2 a menos, vai tentar jogar. Vai estar ganhando de 3, fica ali para não tomar. Porque várias vezes aí o time com jogador a menos vai lá e supera. Certo? Então, eu não achei que tinha que golear. E concordo com o Sica que o Fagner... Juvenil. Ele tá sempre... E ele é um jogador violento, um jogador desleal. Entendeu? Ele é desleal. Então, bateu certinho aí no Fagner e tem que apanhar bastante mesmo, porque ele é um jogador muito desleal e prejudica o clube, né? É isso aí, prejudica o time. Essa atual situação que o Corinthians está, você perder 2 jogadores Entendeu? decisivos da equipe do Corinthians num clássico, você vê como é Brincadeira, não é? Eu acho que o Corinthians tem que ter tranquilidade. É time grande, tem que preparar essa garotada bem, preparar bem. E ser sabedor que está disputando um campeonato brasileiro. E tem que alcançar lá em cima, não embaixo. Não pode
Eles têm que botar na cabeça que não podemos deixar um colega ganhar 3 milhões por mês disputando a segunda divisão. Isso faz mal pra gente, cara. Sabe quando eu vou chegar perto dele? Nunca. Então, eu acho que o Corinthians é um time que ainda pode recuperar ainda, muitos pontos. Tá difícil, mas não é impossível. Não é verdade, Giba? Não. É o caso de você. Você não está levando fé fala aqui, no time que é bem, Mas dá, né? bem Tá administrado. brincando muitas vezes, Um time mano. que é bem administrado, é um time que é tricampeão mundial, é tricampeão Libertadores, e a torcida está chiando ainda, que é o São Paulo. Bom, Então vamos... temos que ter sempre medo daqueles caras que estão atrás. Como vocês estão falando, o Palmeiras está chegando. Tem o ônibusinho do Botafogo, a Estrela Solitária, vem andando, outro botou no desenho. Palmeiras chegando, calma, vai encher muita bola. Depois, quando perde, aí fica tudo de cara amarrado aí. Então vamos esperar. Quando vamos decidir, quando voltar uns quatro, né? 4 rodadas. Rodadas, aí vamos ver quem é quem. Bom, Aí quando vamos se para São Paulo, intervalo. São Paulo não São Paulo chega. chegar lá, Vamos pro intervalo. Já, e aí que tá. já a gente continua falando de São Paulo, de Corinthians, de Palmeiras, tudo mais. César terminou o raciocínio dele. Fica aí que já tem mais 424 para vocês. A Prevent Senior é o plano de saúde pioneiro quando o assunto é o cuidado ao adulto mais. Com uma ampla rede própria, composta por hospitais, prontos atendimentos, núcleos de medicina avançada e diagnóstico, estamos há quase 3 décadas ressignificando a maturidade e trazendo mais qualidade de vida aos nossos mais de 500 mil de beneficiários. Chegou a hora de você também fazer parte dessa história. Vem viver Prevente. Voltamos, lembrando sempre da parceria com a Prevent Senior, plano de saúde especialista em pessoas. De novo das redes sociais, @pgm.424 no Instagram, programa 424 no Facebook e no YouTube. Hoje estamos ao vivo apenas pelo Facebook. Por lá você consegue mandar mensagem, pergunta, conectado, o que vocês quiserem. Aqui, ó, só você colocar a câmera do seu celular que vai direto para o nosso YouTube. Então amanhã você também consegue assistir o 424 que estará disponível para vocês. Então é isso. Continuando aí, César, continua seu raciocínio, que você estava falando de Corinthians, São Paulo aí, já virou nervos à flor da pele aqui. Por quê? Porque você estava, ai, Deus, Não, eu acho que é um direito meu de achar que São Paulo tem condições de chegar lá. Você acredita nisso? Eu acredito. Não, o Gilberto pode perguntar, Gilberto, ele não sabe se é São Paulino ou Santista. Que time você Ele tem o torce, preferido dele. Eu? Se eu tô num lugar que tem muito São Paulino, eu sou São Paulino. Torce. Não, é brincadeira. É brincadeira. Eu São Paulo, gosto dos Ele dois, ama. eu não, gosto não, dos São dois. Paulo tem condições de chegar lá, como o Santos. Não aceita o Santos na segunda divisão, cara. Não, sim. Muitos caras, o Santos não vai subir. Mas Tem que torcer pro Santos O Santos, subir. eu acho que tem amplas Pô, qualidades para tem subir. muita qualidade. E condições. Mas o Santos está na segunda divisão porque fez por merecer, não tem jeito. Claro. Entendeu? Se o Corinthians for pra segunda, também tem. Entendeu? Porque o futebol é ali, não tem outra situação. Eu acho que não tem vaga sei. até pro treinador. Ele veio como treinador, Entendeu? veio como jogador. Ah, bom, Gente? vocês acabaram de ver a produção aí, sensacional, gente. Acontece, coisas do ao vivo, né? Tá tudo bem aí. Desculpa aí, galera. Continuando o raciocínio, desculpa. O que houve que eu não vi? Ai, eu dei risada. Você não viu, menino? Não. A produção aqui passou misteriosamente pelo meio do ao vivo. É mesmo? Sensacional. Bom, agora vamos mudar de assunto, que a gente já falou muito de Corinthians, de São Paulo. Se quiser falar mais também, daqui a pouco a gente volta. Mas vamos falar do Flamengo, né, gente? Tchau, tchau pro Tite. Olha, viu uma notícia hoje maravilhosa, viu? Tite deu de pique. Tchau. Eu acho que ele foi até Niterói correndo. Né, será, menino? Foi atrás. Nave. Ó, nossa, coitado do homem. É. Botaram um negócio na internet que é brincadeira. Não, mas o Tite trabalho do correu. Tite não tava dando mais, eu não. não sei como que o Neto, que jogou com o Tite, tá metendo pau no Tite. Eu acho que os jogadores não podem
O jogador que hoje se apresenta num programa, é apresentador do programa, ele não pode meter o pau no jogador, cara. O cara que jogou. Valoriza. Então, chega e chama a atenção daquele que contratou, que é o dirigente de futebol. Porque o culpado é sempre o jogador. E os bambambam não, é tudo bonitinho. É brincadeira. Então eu acho que não está correto, Neto. Desculpa de eu falar, mas tá errado, irmãozinho. Lembrando que hoje mudaram as datas da semi da Copa do Brasil. Isso. E o Corinthians soltou uma nota que... Não o Corinthians, vazou em entrevistas, né? Que o Corinthians... vazou a nota que o Corinthians falou que o Flamengo está sendo prejudicado na semi da Copa do Brasil. Agora, com o treinador interino, aí, o ex-lateral Felipe Luiz assumiu de forma imediata o clube. Aí, onde eu trabalho, a gente, na sexta-feira, no nosso programa, a gente entrou ao vivo com o Jorge Nicola. Ele é colunista do R7 na Record. E ele falou já na sexta-feira que o Flamengo já estava fazendo de tudo para ir atrás do Felipe Luiz para substituir o Tite. Sendo assim, o Flamengo vai e vence pelo placar mínimo no final de semana. Gol do Gerson, inclusive, que para mim tá carregando o Flamengo essa temporada. Arrascaeta eu não vi, Pedro tá machucado. Gabigol, para mim, sumiu. Tanto por conta do seu futebol, quanto por conta da sua infelicidade no clube, tanto por conta ao Tite. Agora, eu tenho um detalhe. Eu penso o seguinte, que o Tite saiu porque ele ganhou. Então, pelo que me falaram, Ele já saiu tava... como vencedor. Já tava... Não, já tava tudo certo. O Tite... Tá tudo certo, então... O Tite tá menos... O Tite vai completar um ano de Flamengo agora e o Tite consegue ter uma média pior do que o Paulo Souza. O Tite tá atrás de treinadores que não foram nada pro Flamengo. Então, pra mim, já tava mais do que na hora do Tite ter sido demitido, porém, eu acho que faltou um pouco de planejamento. Eu sei E a multa contratual? Não, vale nada? 3 milhões. Pro Flamengo, o que é 3 milhões? Pra um time que paga 3 milhões pra encostar o Gabigol, está satisfeito com o cara no banco de reserva. E o Palmeiras, que paga Dudu? Também, concordo com você. Na minha opinião... Não, aqui não tem nada de esconder, não. Aqui a gente fala... É isso aí. Claro, meu filho. Eu concordo isso aí, com você. Isso aí, então. Eu acho que o Flamengo já deveria ter demitido o Tite, porém eu acho que faltou um certo planejamento para trazer um treinador para planejar esse final de temporada. Eu sei que o Flamengo não vai ganhar mais nada, não vai ganhar o Brasileiro. Eu sei que o Flamengo caiu agora pro fraquíssimo Peñarol na Libertadores. Não vai ganhar mais nada essa temporada, só que eu traria um treinador já consolidado nessa temporada para planejar o clube para a temporada do ano que vem. Que não tem nenhum contrato estourando sem ser o do Gabigol. O Flamengo tem um elenco completo para a temporada seguinte que vai brigar por todas as competições. Então, para mim, mais uma atitude errada da comissão, da diretoria do Flamengo, que para mim é o maior problema do Flamengo hoje. Para mim, nessa temporada, só o Gerson vem jogando bola. Aí, Para Pedro você, no também. nosso tempo, só para puxar lá atrás, Gilberto, a gente quando tem uma situação dessa no clube, já para cair, não, mas ser o último colocado, o penúltimo colocado, a gente tinha um negócio com a gente. Chamava o grupo, vamos nos unir aqui, gente, o negócio tá feio. Mandava real. Então vamos conversar e vamos nos unir para a gente vencer. E ia para campo e ganhava mesmo o jogo. Os jogos e ia até para a final. Teve muito depois, em 80, teve um treinador que eu admiro muito, que é o Luxemburgo, o Giva sabe disso. Pegou o Corinthians para cair com 12 jogos, foi campeão. Foi isso mesmo? Não foi campeão, não. Em 80, acredito que sim. Ou chegou à final e tal. 80, não. Então, eu acho que tem essa prioridade do São Paulo, do Corinthians, não chegar para ganhar, porque não dá mais, tem mais condições. Mas Agora, de jeito, o São Paulo tem condições, sim, de chegar. Não acho. Não, do também campeonato, você não, não acha, também mas eu não acho. acho. Tudo bem, Não, mas então a gente não acha. Bom, voltando um pouco do Flamengo, até que o Sica falou aí, essa falta de planejamento vem sendo constante no Flamengo, né? Porque quantos treinadores passaram desde a saída do Jorge Jesus no início de 2020? Ano passado tivemos, se eu não me engano, 3 treinadores no Flamengo, Vitor Pereira, Sampaoli e o Tite. E esse ano o Tite, eu acho que demorou, concordo totalmente, ele falou, demorou para sair do Flamengo, porque você vê o elenco do Flamengo que tem o que vem apresentando. Eu sei que o torcedor flamenguista ficou muito mal acostumado com a passagem do Jorge Jesus, então todo jogo era goleado, se já estava 3-0, ele queria fazer mais, tanto que, não sei se o pessoal acompanha aí,
o futebol árabe. Esse final de semana ele ganhou de 4-2 e falou: eu fiquei mais chateado de ter tomado 2 gols do que ter ficado feliz do que eu fiz 4. Isso é bizarro. Então, você vê a ambição do treinador. Então, eu acho que faltava um pouco isso do Tite no Flamengo. 1-0 já estava ótimo, a gente sabe que é o estilo do Tite. Até por isso, eu não entendi muito bem a contratação. Entendo por partes, mas também não entendo, porque era o único treinador de nível Flamengo livre no mercado ano passado, então contrataram, mas também não entendo a continuidade de trabalho desse ano em tanto tempo assim, porque o Flamengo desde o começo do ano vem apresentando um péssimo futebol. A gente até falou, eu sou até suspeito para falar que no começo do ano eu falei que o Flamengo tinha 3 elencos, e aí brigava o campeonato entre o Botafogo, o Palmeiras e os 3 elencos do Flamengo. E o que a gente vê agora é totalmente diferente. A gente vê o Botafogo, o Palmeiras e o Flamengo fazendo horas extras nas competições. Achei que já até foi de surpresa da minha parte ter passado pelo Palmeiras na Copa do Brasil, sendo bem sincero. Eu achei que o Palmeiras ia passar, sim, até pelo que vinha apresentando. Então, assim, o Flamengo vai ter dificuldade pro ano que vem de achar esse treinador para substituir. Caso o Felipe Luiz dê certo, tudo bem, legal, tudo mais, mas não pode ser aplaudido por planejamento. E sim porque tinha lá um ex-jogador desse mesmo elenco que estava lá, já conhece esse elenco, tem nas mãos, porque é amigo de alguns jogadores, então pode dar certo, mas não foi planejado isso. Mas você vê que as 2 maiores equipes do futebol brasileiro, talvez mundial, é o Corinthians é o Corinthians e Flamengo. A maior torcida. Então, torcida não ganha jogo, cara. Não ganha jogo. Quem ganha são os jogadores. Por isso tem que ter uma união entre eles. Tá? Agora, quando aparece um treinador que já é um passado, né, que foi queimado, eu não quero citar nada disso, porque o jogador também, o Tite, mas teve algum problema lá dentro com o Gabigol. Também acho. Teve com o Gabigol, porque um goleador jamais vai chegar e vai estar numa situação que está. Falta de jogo, porque você quer matar um jogador, deixa na reserva. Pegando o gancho do César, você vê, ele tá falando do Gabigol com o Tite. Teve um episódio, quando o Tite era treinador da seleção brasileira, que o Flamengo foi campeão do trio elétrico. Da Libertadores. Da Libertadores. 2022. O Gabigol em cima do trio elétrico, ele pede o microfone. A equipe dá o microfone pra ele e ele fala. Copa do Mundo. Ele fala assim, que ele não tinha sido convocado pelo Tite pra Copa do Mundo. Ele fala: Tite, eu não preciso jogar eu não preciso ser convocado pra seleção brasileira, porque eu já jogo numa seleção. Começou a ofender o Tite perante a torcida do Flamengo. O Tite se esquecendo, possivelmente, de ser treinado pelo Tite um dia. O Tite chega no Flamengo. O Tite chega no Flamengo, o Flamengo com Gabigol e Pedro, que pra mim já hoje não, porque Pedro machucou, o Gabigol não joga, tá sem ritmo de jogo. Pra mim, dupla de ataque tá melhor. Sem ritmo de jogo por quê? Então, por questões do Tite, é aí que tá. Aí o que jogando bem. Aí o que o Flamengo faz? O Flamengo, em vez de aproveitar Gabigol e Pedro, antes do Pedro se lesionar, com certeza, vai atrás de Carlinhos, jogador do Nova Iguaçu, pra trazer pro elenco. Sendo assim, Gabigol se torna a 3ª opção do Flamengo em 2024. Com certeza, o Gabigol tem problema com o Tite. Hoje o Tite sai. Será que agora o Gabigol é o 9 do Felipe Luiz? Por que o Corinthians se encontra numa situação dessa? Vai. Cenas dos próximos capítulos. Você está na mesma situação do Flamengo. Não tá na mesma situação. Tá Totalmente muito diferente, diferente. César, eu acho, São essa situação. diferentes. O Corinthians... Não vamos olhar a tabela, vamos olhar o... Não, então, sem olhar a tabela. Corinthians brigando pra não cair em 18º no Brasileirão. Chega um patrocinador master e paga 3 milhões por mês pra trazer Memphis Depay. Não é prioridade trazer um cara pra ganhar 3 milhões e meio. Claro, Prioridade é se permanecer na Série A do Brasileiro. Time grande sempre tem que ter uma equipe boa, tem que ter boas contratações. Não pode ser um time, vamos, tudo no Vasco, Flamengo. Flamengo, você imagina a nação rubro-negra, cara. Sabe um problema que eu acho do... Flamengo jamais pode estar numa situação dessa. Futebol horrível, taticamente. Concordo. Ô, gente. Não estou falando fisicamente, taticamente Concordo. é triste. Mas vamos falar agora Tanto o de... Corinthians como o Flamengo. Juntar os dois, Vamos falar de Libertadores agora? você que manda. Você que manda. Então vamos falar de Libertadores. A gente continua falando de Flamengo, mas vamos entrar no assunto da Libertadores, que, né, polêmica aí. Vamos ver a tabela dos jogos aí, por favor. Bom, nas quartas ali, o Atlético 2, Fluminense 0, River 1, Colo-Colo 0, São Paulo 1, Botafogo 1. Aí São Paulo não passou, Botafogo foi. E Peñarol e Flamengo empataram.
E quem passou foi o Peñarol, que também foi tão discutido isso daqui da última vez, que todo mundo apostou no Flamengo, menos Eu e o ele Matheus e apostamos o no Giba. Peñarol. Não sei por que você torce Apostaram. Aí tá torcendo contra o Flamengo, não entendo. Meu, Eu eles torço pro 15 de sempre foram. Piracicaba, pô. Tá bom. Tem que torcer Eu contra o falei. Flamengo. Porque eu vim de Niterói, eu vou torcer pro Canto do Rio. O único Você que, torce. Pô, tá brincando, pô. o único Mas que eu sou de vocês Piracicaba. acertaram foi 100% ali, foi o Atlético. Não, Que todo mundo foi no Não. Atlético. Não, todo mundo falou do River, não foi todo mundo falou do No Atlético. River, no River. Do Atlético Acho que o não foi Mauro todo provavelmente mundo. deve ter falado que o Fluminense passaria. Mas ali, vamos falar de São Paulo e Botafogo, né? Que Botafogo foi, São Paulo não. O que você achou, Gibá? Você esperava? Tava complicado pro São Paulo, né? E o Botafogo, no meu entender, teve melhor, né? O Botafogo era o favorito e foi o que nós comentamos aqui. E embora o lado emocional fale alguma coisa, a realidade é outra. A realidade foi a que aconteceu e o Botafogo passou. Não tem outra. É isso aí. Sica, você achou que foi justo? Justíssimo, empate no Engenhão já era a vitória do Botafogo. Já. O Botafogo jogou em casa, querendo decidir no Morumbi. E foi o que aconteceu. O Botafogo empata no Engenhão, lá no Rio de Janeiro, traz o jogo para São Paulo, onde o São Paulo tinha 100% da pressão. O São Paulo entrou pressionado em busca dessa vaga. O São Paulo conseguiu lotar o estádio do Morumbi, então virou um caldeirão aquilo. E eu não posso dizer que o São Paulo não correu atrás da vaga, não correu atrás do Botafogo, mesmo entrando pressionado. Eu posso dizer que correu atrás sim, porém demorou para entrar no jogo e acabou sendo eliminado pelo Botafogo, que para mim é um dos favoritos a ganhar a Libertadores pelo seu time consolidado, grupo unido. Lembrando mais uma vez, o Botafogo de hoje não é o Botafogo do ano passado. E aquele pênalti perdido pelo Lucas contou bastante também. O Lucas também ele fez um gol ontem, mal batido. E é melhor ele não bater mais não. O Lucas não bate mais não. Você acha que ele merece Fez o o... gol, tem que fica quieto, porque ele bateu mal. Você acha que o Lucas merece ser o batedor de pênalti oficial do São Paulo? Porque agora teve isso, né? Zubeldia deu pro Lucas. Lucas, você que é o batedor oficial Então, ele do São fez Paulo. isso porque ele quer ir embora. Arrumou briga com o Caleri e briga com o Luciano, e o Caleri tá defendendo o Zubeldia como um líder no São Paulo. Eu acho que ele tem que... Ele tá pedindo pra sair, né? Que isso. Ah, não, renovou, né? Quer ficar Aí no São Paulo mais uma é temporada. demais, né, Pô, César? é o quê? E aí, Não, tá Matheus? pedindo Daqui aí. a pouco os caras vão embora, pagou a multinha aí, pronto. E tá aí. tudo em paz. Basta ele querer, né? Agora, o Botafogo tá ganhando nos 90, hein? 90 minutos, o Botafogo tá ganhando 90 minutos. Não tá indo pra pênalti, não. Primeiro pênalti foi agora. E fizeram 2 gols. Se não me engano, 2 gols, né? O Botafogo fez e foi anulado. Não teve gol. Não. Da Não teve Libertadores? gol na Libertadores, Foi não. Libertadores? Foi um contra o Grêmio agora no sábado, pelo Sim, Brasileirão. 2. 2 É. Foi contra o Grêmio, foi contra brasileiro. o Grêmio Brasileirão. E aí, Matheus? Bom, eu acho que nos somatórios das 2 partidas o Botafogo mereceu a classificação, até porque no primeiro jogo a gente não viu o São Paulo jogando futebol. Foi com o intuito de se Ele fala do defender. time dele, rapaz, isso que eu fico invocado. O São Paulo jogou bem contra o Botafogo no primeiro jogo? Jogou bem? Jogou bem, sim. São Paulo- Não jogou bola no primeiro jogo. O jogador... Não é jogador, Giba. São Paulo. Giba, não São estamos Paulo, falando de jogador, feliz com eu a não estou Paulo. falando de camisa, eu estou É falando de jogar bola. É um clássico Gente. entre São Paulo e Botafogo. Lá em... No Engenhão, Rio de Janeiro. No Engenhão, Botafogo correu atrás. Teve um empate. Vamos decidir nos 90. E quem jogou mais aqui? Botafogo, Então- vem jogar. Escuta, mas Lá time também. grande não existe o melhor, cara. Como não? Porque time grande não existe. São todos clássicos, cara. Não, eu entendo, Uma derrota César. não existe isso, negócio. Ah, perdemos. Pô, perdeu pro São Paulo, porque tem que perder mesmo. São Paulo, que o Corinthians ganhasse o campeonato, ganhasse do São Paulo, seria a mesma coisa, Não, cara. eu entendo, César, mas assim, não é desse lado que a gente tá falando de clássico e tudo mais. Não. A gente tá falando, nos 180 minutos, o Botafogo merecia a classificação. Foi melhor. Foi muito melhor. Botafogo, eu vi o Sim. jogo do Botafogo. O Botafogo, no primeiro tempo, Massacrou o São Paulo. arrebentou. Entendeu? Teve várias Ali, oportunidades. 3 bolas na trave. Ali né? tinha que Várias ganhar. oportunidades. Agora,
No segundo Ali tempo, tinha o que São ganhar. Paulo foi pra guerra, cara. Sim. É. Não, Saiu então, pro de jogo. 180 Então minutos, foi uma jogou 45 intensidade minutos. nos pênaltis. Não, tudo Analisa bem. Não, sim, César, mas eu isso não tô que eu falando quero desse dizer. ponto. Nos pênaltis, tem gente que fala loteria, é loteria pênalti. Pra mim não é loteria, é qualidade. Quem bateu fez e ponto. Você sabe Não- um negócio é bem interessante no nosso tempo, vou voltar atrás de novo, 60 anos atrás, o Gilberto é sabedor. Se a gente perdesse um pênalti, cara, eu era o batedor do Palmeiras. Sim. Desde que vim pra cá, da primeira academia, como da segunda academia. Entendeu? Quem era batedor era o César, e acabou. Ninguém chegava perto, era eu que ia bater. E se o César Então- perdia 2 ou 3, mudava o batedor? Não, porque na minha carreira de 20 Não anos, perdeu o pênalti. Nunca eu perdeu perdi um pênalti. 5. Entendeu? perdeu Então, eles estão me devendo ainda, o Palmeiras. O Palmeiras te deve algumas, hein? Muitas coisas. Meu, te deve Então, umas. Muito. Aí, então é Olha. o seguinte, o São Paulo, você vê que ele... Ninguém baixou a cabeça. Você pode ver, eu analiso sempre jogador por jogador. Sim. Então, você vê que o time estrangeiro baixa mais a cabeça do que o brasileiro. Futebol, você pode ver. Então é um negócio que... É um futebol moleque, um futebol... Entendeu? Que São Paulo joga, o Palmeiras joga, é um futebol alegre. Não, Por tudo isso que bem. o torcedor canta junto com o Palmeiras, canta junto com o São Paulo, canta junto com o Corinthians, que não deve ficar nessa situação. Eu acho que se tiver uma união, uma reunião entre eles, cara, o Corinthians vai ser outro amanhã, cara. Não, sim. Não vai atrás de conversa de treinador, rapaz. Ô, César, mas- Estão ganhando dinheiro deles. Ô, Mas, César, tá cheio de mentiroso aí, pô. Quem, O cara, pra você, Ô, clássico, tudo bem. Você falou, clássico é diferente e tal. Quem merecia ter classificado? Botafogo ou São Paulo? eu acho as duas equipes. Não, felizmente. não, para. Ah, ué. Para, Mas mata eu tô duas falando- equipes, César. se Não, classificar. não, eu tô falando. Qual merecia se classificar? Quem merecia se César, classificar? você é o Botafogo. nosso. Então, você ícone. concorda comigo? Não, mas concordo com ele porque o Botafogo ganhou. Porque o São Paulo. Não, se o São Paulo se classificasse, eu acho que até São Paulino teria falado. Por que você não fala sobre o Corinthians? Fala. Porque eu não sou corintiano, César. Você quer que eu Ele fale o quê do torce, Corinthians? danado, hein, rapaz? Você quer que eu fale o quê? Bora. Não, a gente tá falando de Libertadores. É. De Se Piracicaba. se o São Paulo tivesse classificado, alguém aqui ia falar, não, nossa, São Paulo mereceu. Tudo. Não ia falar. A gente tá falando do Botafogo porque o Botafogo se classificou. E a gente estaria falando essa semana, se não existe no futebol, né? Mas se o São Paulo tivesse classificado, a gente fala, ó, de forma injusta, o São Paulo se classifica pra Vou semifinal te da contar uma Libertadores. história pra você agora. Olha bem, o Palmeiras. Estão falando que o Palmeiras ganhou. Já é a sexta partida que o Palmeiras ganha, né? É. Você acha que o Palmeiras jogou bem esses 6 jogos? Sim. Não. Jogou bem os seus Pô, jogos, analisa seu. jogador por jogador. Ah, pô, César. Pô, analisa Você bem. acha que mas não vocês jogou estão bem? numa Você acha que corneta foi hoje. foi na Falando. sorte? Palmeiras não é Gente. aquele Palmeiras do ano passado, cara, do ano retrasado. Não é, porra. Tudo bem, mas jogou bem Entendeu? esses jogos. Então não vamos encher a bola que não é por aí. Eu pô. concordo com o César em certas partes. Não é o mesmo Palmeiras Exatamente. das últimas temporadas. Certo. Até mais porque caiu na Copa do Brasil, caiu na Libertadores e só disputa o Brasileirão. cair. Porém, desde que Tem caiu... a obrigação agora de desde ganhar que- o Brasileirão. Desde que caiu pro Flamengo na Copa do Brasil e pro Botafogo na Libertadores, o Palmeiras joga um Campeonato Brasileiro impecável. Exatamente. O Palmeiras já caiu contra o Botafogo e já pegou um Cuiabá, já enfiou 5x0. Aí depois pega um Criciúma no Allianz, me enfia 5x0. Quem? Peraí, foi o primeiro jogo, qual foi que você falou? Cuiabá. 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 Não, mas agora você vai... É o que vem. É o Tão que brincando tem. com minha Mas é o cabeça. que tem no campeonato. Estão brincando com a minha cara? Então a gente vai falar... Fortaleza, Cuiabá, para com isso. Pede pro rapaz. Cica ligar pra Leila. Para Ô, com Leila, isso. vamos jogar contra o Quem Real ligar Madrid pra semana Leila? que vem. Vamos jogar contra o Barcelona. É o que tem e tá jogando bem. Você quer que ganhe de quem, Gib? O César ganhou de 5x0 2 vezes seguidas. Ganhou do Atlético Paranaense, Aí, ganhou essa Paranaense. semana contra o Vamos Atlético ver. Mineiro. E tá jogando bem. Não. E essas E o equipes que o torcedor Palmeiras tá- ganhou, se O coloca dois. em que situação? Vocês estão muito exaltados, vocês dois. Não, não O aceito. Giba tá ali, ó. Eu não aceito O time Giba. grande. Time grande perder. Time grande que perde pra time pequeno não pode ser campeão, cara. Tá bom. Não, mas você falou de jogar bem. O Palmeiras Pô, tá não- jogando muito bem, o melhor. Não tá jogando bem. Peraí, Tá bom. vamos Porque não ver. tem um time certo. Escala o time do Palmeiras. Desisto. Everton, pra mim. Mike na Não, pra direita. você não, pra então, o Jai, pessoal que desculpa. tá aqui Jai, assistindo. Jai é na direita. Como é? Jai na direita. Ah. Aí a dupla de zaga, Murilo e Gustavo Gomes. E No, Gustavo Gomes. no momento, pra mim, lateral esquerdo, Caio o Caio Paulista. Volância, Zé Rafael,
Tá jogando Aníbal Moreno e Richard Rios. também. Mas pra mim, o Zé Rafael tá. O Aníbal Moreno não tá apresentando um futebol melhor que o Zé Rafael vem apresentando. Então seria Zé Rafael e Richard Rios. Aí pra mim, na frente, seria Felipe Anderson, Veiga, Estevão e Flaco. Ponto. Meu, a gente tava falando de Libertadores. Sabe qual é o melhor jogador aí da linha? Você vai falar o Dudu. O fraco, não. O Flaco é o melhor da linha? O homem que chutar mais pra gol. Meu, chega. Jogadas, cara. Tá bom. O tempo tá acabando Então o do melhor jogador do 4-2-4. Palmeiras pra você é o Flaco Lopes. Eu desisto. Fiquem aí, Atual, 4-2-4, atual, pessoal. Lopes. Tchau, gente. Tô indo embora. Meu, Desculpa. vocês estão hoje, hein? Só cornetando, hein? Não é, porque ele torce pro time. Pelo amor de Deus, não, chega. Ó, vamos ver a tabela aí da semifinal da Libertadores e também da Sul-Americana já pra seguir pro encerramento. Por favor, galera. Meu Deus, que luta. Bom, então a semifinal, Atlético e River, Botafogo e Peñarol. É isso aí. Vamos ver agora a Sul-Americana. O que aconteceu aí? Por favor, tabelinha dos jogos. Essa é a Copa do Brasil. Isso é a Copa do Brasil. Também deixa aí que é importante a gente ver que é a Copa do Brasil, Atlético e Vasco na quarta-feira, dia 2. Flamengo e Corinthians no Maracanã, lá no dia 2 também, na quarta-feira, às 9h45. E o jogo de volta, Vasco e Atlético, dia 19. E depois, Corinthians e Flamengo na Neoquímica, dia 20 também. Bom, galera, tem aí da Sul-Americana? Conseguiu pegar? Se não conseguiu, tudo bem. A gente... Quer minha opinião sobre o Aê. Vasco e Corinthians? Não, você fala no final. Classifica ali. os dois. Bom, esses foram os resultados dos jogos das quartas de final da Sul-Americana. E o final, Corinthians e Racing, Cruzeiro e Lanús. Eu nunca sei falar. Lanús. Bom, é isso, pessoal. Hoje vocês viram que o 4-2-4 foi puro entretenimento, né? O Sica aqui trouxe uma energia diferente pra gente. Matheus, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. E amanhã tem Champions League. Amanhã, quarta-feira, também tem Champions League. Quem gosta de futebol internacional, só liga a TV que vai ver um espetáculo. Tá meio confuso agora como funciona a Champions League, que é uma fase de grupos com 15 times, se eu não me engano. Vai ser um pouquinho de confusão, porque tá no início, mas a gente vai se acostumar e vai ver grandes jogos agora. Boa noite, até semana que vem. É isso aí. Giba, que Boa agora noite. ficou mais quietinho, né, Giba, no final? Boa Muita noite, briga. os amigos assinantes, os amigos participantes. Que mais? Sica, foi um prazer ter Obrigado. É verdade, Giba. prazer, Sica. aqui. Prazer. Agora, depois que eu falei. Eu esqueci, desculpa. Tô pensando no Flaco Lopes que ele Tá falou. vendo? Tô pensando no Flaco Lopes. Óbvio, claro, rapaz. Um abraço pro Barraco Aê, Barraco! Um abraço, Barraco. e até a semana. Vai, vamos embora. Valeu, Giba. Sica, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer ter você aqui. Quando quiser voltar, já sabe que as portas estão abertas, hein? Estamos juntos, Gabi. Obrigado pelo convite mais uma vez. Matheusão, Giba, nosso Super César. Falou, irmão. Tamo junto. Contem comigo quando precisar de mim aí. Obrigado, boa noite. É isso aí. César, hoje você falou, hein, meu Deus. É mesmo? Obrigada, viu? Então, quem quiser assistir o programa, amanhã tem reprise às 11h30. 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 Qual o canal? 527 da NET, 526 da NET e 609 da Vivo. Meu Deus. Na Vivo, às 11h30. Isso aí. Só uma correção, são 36 times na Champions League. Eu dividi quais são os que se classificam, perdão. Até semana que vem. Dessa vez passa, viu, Matheus? Ah, uma vez em 3 anos, Dessa desculpa, vez gente. passa. Um abraço a Vamos lá. todos vocês. Queria parabenizar pela presença de vocês. Um abraço. Foi um prazer estar com vocês aqui, tá bom? Valeu, César. Bom, pessoal, muito obrigada a você que assistiu o 424 até aqui. Lembrando das redes sociais, segue a gente lá, 424. E semana que vem tem mais pra vocês. Um beijo e até a próxima. A Prevent Senior é o plano de saúde pioneiro quando o assunto é o cuidado ao adulto mais.
Com uma ampla rede própria, composta por hospitais, prontos atendimentos, núcleos de medicina avançada e diagnóstico, estamos há quase 3 décadas ressignificando a maturidade e trazendo mais qualidade de vida aos nossos mais de 500 mil de beneficiários. Chegou a hora de você também fazer parte dessa história. Vem Viver Prevente.